Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Nós vamos ler do verso de número 14 ao 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Tu que estás sentado sobre o trono, ó Deus, no qual tu reges e governa o universo e todas as coisas debaixo dos teus pés. Rogamos nesse instante, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Assim como as palavras de Boaz foram consoladoras e confortadoras ao coração de Ruth, vem, Senhor, com a tua palavra confortar e consolar o nosso coração hoje à noite. Fala às nossas almas, Senhor. Ajuda-nos a regular a nossa vontade, a tua vontade, Senhor, para que assim andemos conforme o teu evangelho, conforme a tua palavra e não conforme a nossa própria cabeça. Então fala aos nossos corações hoje à noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, a vida com Deus não é uma experiência linear. A vida com Deus não é uma experiência em linha reta, em terreno plano. Numa hora estamos vivendo o impacto profundo da glória da sua presença em nossas vidas. Em outra hora temos de lidar com as preocupações deste mundo caído. Spurgeon dizia que sempre que Deus honra um homem, esse homem deve se preparar, porque Deus vai lhe dar uma pisa, vai lhe dar uma sova. Sempre que o homem sai de um encontro com Deus, ele enfrentará problemas, lutas e dificuldades da vida real. Por exemplo,
Moisés estava no Monte Horebe, experimentando a gloriosa presença do Senhor, mas quando desceu, teve de lidar com a dura realidade da idolatria que os filhos de Israel se meteram. Elias viveu momentos especiais com Deus no Monte Carmelo, mas assim que desceu, teve de lidar com a covardia de Acabe e Jezabel. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, viu coisas indizíveis, inenarráveis. Entretanto, quando ele voltou a este mundo, foi-lhe posto um espinho na carne para que não se exaltasse. O mesmo está acontecendo nesse episódio que a gente acabou de ler. Jesus tinha acabado de viver um momento mais que glorioso no Monte Hermon, foi transfigurado, viu Elias, Moisés, conversou com eles dois, esteve por alguns instantes na glória, no céu. Porém, ao descer do monte, ele depara-se com um completo cenário de confusão. Por todos os lados, e nós vamos ver isso ao longo dessa mensagem, este episódio mostra, revela, que a ausência de Jesus com os demais discípulos produziu um cenário que sobeja preocupação e dificuldades. Note que ao chegar entre eles, nosso Senhor contemplou o seguinte quadro: os escribas, preocupados com a popularidade de Jesus, estavam discutindo com os discípulos. Os discípulos, preocupados com a impotência espiritual de não poder expulsar os demônios, e ainda estavam discutindo também com os escribas. E por fim, o pai, angustiado com o que o espírito maligno estava fazendo com o seu filho. Em outras palavras, este era um cenário de absoluta confusão, preocupação, cenário problemático, exploração e possessão demoníaca, cenário de impotência, um cenário caótico, era o que caracterizava aquele momento. A chegada de nosso Senhor em meio àquele caos, quando ele desceu do monte, foi algo tão surpreendente que a multidão que estava ali correu para saudá-lo, como que dizendo: graças a Deus, a solução chegou. Veja o verso de número 15, por favor. Como a multidão vem até Jesus, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até a ele, o saudava. A palavra surpresa aqui expressa uma reação de tremer de perplexidade. É a palavra no grego ektambiomai. Ela significa tremer de perplexidade, beirando o alarme, beirando a histeria. Tamanha foi a alegria que eles sentiram quando viram Jesus descer. Alguns estudiosos dizem que é porque a face de Jesus ainda brilhava, assim como a face de Moisés brilhava quando ele desceu do Horebe, quando teve um encontro com Deus, assim também a face de Jesus ainda brilhava quando ele desceu do monte. No entanto, eu não creio que era porque a face de Jesus brilhava, haja vista que ele tinha pedido aos discípulos que só divulgassem tudo aquilo que eles viram na transfiguração após a sua ressurreição. Então ele não tinha nenhum interesse de divulgar aquilo naquele momento. Mas sim que a tremenda surpresa da multidão aqui é fruto da esperança que aquele caos, aquela confusão que estava instalada ali, ela cessasse imediatamente, ela acabasse. A coisa estava tão feia, a coisa estava tão tomada de caos, que a multidão celebrou a presença de Cristo no sentido de chegou a solução, agora temos esperança. Então aquele era um cenário turbulento, tribulado, por todos os lados tinha problemas, gente discutindo, demônios se manifestando, e precisava de uma intervenção urgente da parte de Deus, a fim de que tudo se acalmasse. Então, nosso Senhor chega
E sua presença faz toda a diferença. Sua presença muda tudo. Todo o cenário de problema e de confusão é revertido em bonança e glória ao nome de Deus. Irmãos, existem algumas lições importantes que podemos aprender deste episódio para que estejamos fortes, fortalecidos em nossa fé no cenário de caos e confusão deste mundo caído e assoberbado de problemas. Quando você olha para este cenário de confusão, de caos, de problemas, de preocupações, e você olha para o mundo, você vê a mesma coisa. A grande pergunta que não quer calar é: como viver neste mundo cão? Como viver neste cenário caótico que é a vida ao nosso redor? Como viver em paz e tranquilo e seguro e firme e perseverante neste mundo perverso, no meio desta geração perversa? Como? Pois bem, nós vamos extrair algumas lições desse texto que são importantes para nos ensinar a como viver neste mundo cão. Em primeiro lugar, a primeira lição é que a presença de Jesus, ela sempre promove o bem. Anote isso. A presença de Jesus, ela sempre promove o bem. Volte comigo aos versos de número 14 a 17. Note bem, veja bem, enquanto você lê, olhe bem, imagine o que está acontecendo, aquele cenário, a loucura que está acontecendo ali. Veja, do 14 ao 17. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Os escribas discutindo com os discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudavam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Note que é um cenário de problema. E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito imundo. Verso 18. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Observe. Nestes versos, nós temos o resumo do quadro geral. Os discípulos estão encrencados com os escribas. Os escribas questionando a autoridade ministerial de Jesus. Não está dizendo aqui no texto o que eles estão discutindo, certo? Mas se você pegar os textos passados, sempre que houve encontro dos escribas, dos fariseus com Jesus ou com os discípulos, sempre era questionando, inquirindo sobre a autoridade de Jesus, ou então dizendo que Jesus, tudo que ele fazia, ele operava no poder de Beelzebul. Basta que você leia um pouco os capítulos anteriores. Muito bem. E nós temos o pai do menino angustiado, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio que atormentava seu filho. Então, ao chegar, Jesus chama a responsabilidade para si e pergunta: o que está acontecendo? Que bagunça é essa? Que confusão é essa? Por que vocês estão tão agitados? Qual é a razão dessa balbúrdia? Então o pai do menino toma a frente e começa a explicar que trouxe seu filho para ser liberto, mas os 9 discípulos que tinham ficado ao sopé do monte não conseguiram expulsá-lo. Em outras palavras, o que esse cenário está nos dizendo aqui é que a ausência de Jesus entre eles gerou tudo aquilo. Eles não conseguiam se entender, não tinham consonância no entendimento, e a resposta mais clara desse pai, parafraseando, seria esta: Senhor, a tua ausência gerou tudo isso. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Isso parece muito com as palavras de Marta, quando disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando nosso Senhor estava dormindo no barco e o mar se enfureceu, quase afundando, os discípulos se desesperaram e clamaram ao Senhor dizendo: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Em outras palavras, mestre, o Senhor se faz ausente enquanto nós estamos diante dessa dificuldade? Abra sua Bíblia comigo, por favor, e deixa eu provar a vocês, por meio desse texto, aliás, trazer mais uma evidência de que
A ausência de Jesus promove confusão. Mateus 11, Mateus 12, perdão. Verso de número 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, pelo deserto. Porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Veja que Jesus diz algumas coisas aqui importantes. Que o demônio morava na casa. A casa aqui vai se referir exatamente à vida do indivíduo, à vida de um homem, à vida de uma mulher. Então ele foi expulso daquela casa. E alguém entrou, ela estava vazia, e alguém arrumou a casa. Começou a varrer, organizou tudo, botou no lugar, ajeitou tudo direitinho. Então, de repente o demônio diz: vou voltar para minha casa de onde saiu. E quando o demônio volta, encontra aquela casa vazia, ou seja, a presença de Cristo já não está mais naquela vida. A presença de Jesus já não se faz mais ocupante ali. Quem varreu a casa? Quem organizou a casa? Quem limpou a casa? Obviamente Cristo, por meio do Evangelho. Era isso que ele estava fazendo exatamente no seu ministério, no meio daquela geração. Creio eu, irmãos, que este seja o melhor exemplo do real estado de um desviado do Evangelho, que ele se torna de fato a morada de demônios. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui nesse texto é que a ausência de Jesus está sempre ligada ao oportunismo do mal. Sempre que Jesus está ausente, a confusão reina, o mal acontece, o problema toma corpo. Sempre que Jesus está ausente, nós temos desentendimentos, preocupações, ansiedades, medos e falta de paz. Nós estamos vendo que a presença de Jesus promove o bem. A ausência de Jesus promove o quê? O mal. Isso é óbvio. A grande pergunta que ainda hoje perturba os filósofos é: de onde vem o mal? Quem criou o mal? Por que o mal existe? Santo Agostinho foi brilhante quando respondeu dizendo o seguinte: o mal não é uma substância, mas a ausência do bem. Então, Deus é o bem supremo, e quando o bem supremo se ausenta, o mal acontece. Porque aonde Deus está, o mal não impera, o mal não permanece, o mal não sobrevive. Mas quando Deus se retira, o mal acontece. O mal começa a acontecer. Qual é o grande problema da raça humana, meus irmãos? O grande problema da raça humana é viver em estado de banição da presença de Deus, apartado da presença de Deus. Desde o Éden que vivemos assim, apartados do bem supremo. Esta é a razão do caos mundial. É porque os homens deste mundo não vivem na presença de Deus e não gozam da presença de Deus sobre as suas vidas. No Salmo 104, verso 27 a 29, está escrito o seguinte: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se Deus se ausenta, há perturbação. Se Deus se ausenta, há confusão, há problema, há dificuldade.
Então, quando o bem supremo se ausenta, está fora, está ausente, gera tudo isso que gerou aqui nesse texto. Quem é o bem supremo de Deus? O bem supremo de Deus chama-se Cristo Jesus. Jesus, ele é o bem supremo. Logo, em qualquer lugar onde Cristo está ausente, o mal se instala e traz toda sorte de problemas entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens. Sem Cristo, problemas. Com Cristo, solução e paz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo disse: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2,14, Paulo diz: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, judeus e gentios, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. E em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Pergunto: por que precisamos de um mediador entre nós e Deus? Por que só temos paz com Deus se for por meio de Jesus Cristo? Por que Ele é a paz entre judeus e gentios, entre ucranianos e russos na igreja? Por quê? Irmãos, qual será o problema de muitas vidas intranquilas? Qual será o problema de muitos casamentos falidos, corações depressivos, almas abatidas, fracassos profissionais, famílias sem harmonia, guerras espalhadas pelo mundo, fracassos ministeriais, filhos rebeldes, pais irresponsáveis? Pergunto aos irmãos: por quê? Qual será o problema? Qual será a causa? Não será porventura a ausência de Cristo? Porque Cristo não se faz presente ali. Cristo não é o centro. Cristo não é centralizado naquele lar, naquela família, naquela vida, naquele relacionamento. Porque o grande elo nessa corrente que promove o bem, que promove a paz verdadeira entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens, é Cristo. O mundo está essa loucura que está por causa da ausência de Cristo. Porque rejeitam o elo, rejeitam a mensagem de nosso Senhor, rejeitam a sua cruz, rejeitam a sua presença. Em João capítulo 5, verso 40, Jesus criticou os judeus quando disse o seguinte: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Se Cristo não está presente, o bem supremo não está presente. Logo, quem se faz presente é o mal. Toda sorte de confusão, toda sorte de covardia, toda sorte do que não presta, tem espaço. Por quê? Porque o bem supremo, Cristo, o bem supremo de Deus, não está presente. Na ausência do bem, o mal toma de conta. Na ausência de Cristo, o mal toma de conta. Então, preste atenção. Se você quer viver dias melhores, pastor, eu quero viver dias melhores. Então ouça, se você quer viver dias melhores, cheio de esperança, sem medos, sem ansiedade, sem o pavor da morte, livre do terror das trevas deste mundo tenebroso, você precisa da presença de Cristo. Olha a confusão que estava esse texto, só porque Cristo estava ausente. As coisas não mudaram. As coisas não mudaram. Sempre que Cristo está ausente, há problemas. Sempre que Cristo está ausente, há problemas e dificuldades. A começar pelas nossas vidas. Não necessariamente no contexto em que a gente vive, habita, trabalha, estuda, mas em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre que Cristo está ausente do nosso coração, sempre que Cristo está ausente da nossa alma, nós estamos em guerra. Guerra contra Deus, guerra contra nós mesmos, guerra contra os homens ao nosso redor, guerra. Nós não temos paz com Deus.
Se Cristo está ausente, não há bem. Não há o bem não é promovido. Então eu espero que eu tenha sido entendido por vocês hoje à noite. A presença de Cristo promove o bem. Em segundo lugar, a presença de Cristo, de Jesus, produz fé. É algo que você vai precisar para sobreviver neste mundo cão. Presença de Cristo e fé. Fé, muita fé. Volte comigo ao capítulo número 9, por favor, e veja o verso de número 19 ao 24. Então Jesus exclamou. Os discípulos não puderam expulsar, a confusão estava tomada no meio da praça. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai do menino respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Observe, nosso Senhor critica duramente a todos que estão ali naquele cenário, chamando-os de geração incrédula, incluindo os discípulos. Alguns comentaristas querem abrandar aqui, querem dizer, não, mas os discípulos não estavam incluídos. O contexto não ajuda a eles. O contexto deixa claro que Jesus botou todo mundo no pacote. Geração incrédulas. Os escribas porque não criam em Cristo. Os discípulos porque estavam vivendo uma fé imatura, uma fé que não amadurecia, uma fé que não avançava. Bem, fato é, meus irmãos, que Jesus aqui está próximo de ir à cruz e ser assunto ao céu. E a pergunta é: como ficará aquele povo com a sua ausência? Até quando Jesus terá de carregá-los nos ombros? Eu entendi isso recentemente. Até quando eu irei suportá-los? A ideia aqui é: até quando eu vou carregar vocês nos ombros? Vocês não vão caminhar sozinhos com as próprias pernas? Até quando? Pela falta de fé deles. Até quando? Então, de um modo empático, Jesus ele se interessa pela causa daquele pai e ele manda trazer o menino. A situação, como nós acabamos de ler aqui, ela era crítica. Desde a infância que aquilo acontecia. Eu acho interessante isso aqui. Desde a infância, ou seja, o diabo, ele não tem muita preocupação com a idade do indivíduo a quem ele quer matar, a quem ele quer prejudicar. Jovens se endemoniam, crianças também podem viver processos de possessão demoníaca, adultos nem se fala. Então é interessante essa questão da idade aqui, desde a infância que isso acontecia com ele. Era uma espécie de epilepsia provocada pelo espírito maligno. Por várias vezes o demônio lançou o menino no fogo e na água para o matar. Então a coisa era muito séria. Então o pai do menino, ele solta essa pérola diante de Cristo. Qual é a pérola que ele solta? Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. A ideia aqui é: se o Senhor tem poder, como dizem aí fora que o Senhor tem poder, nos ajude, nos socorra. Porque o homem, irmãos, ele queria constatar se Cristo era tudo aquilo que ele tinha ouvido falar por aí. Se ele realmente era poderoso para libertar os oprimidos do diabo. Ele meio que joga para Jesus toda a responsabilidade para provar sua identidade. Prove sua identidade. Prove que o Senhor é poderoso. Se o Senhor pode, se o Senhor tem poder, então me ajude. Ao que Jesus devolve dizendo que não é uma mera questão de poder. Se o Senhor pode,
Não é uma mera questão de poder, mas antes e acima de tudo, uma questão de fé. Daquele que pede, daquele que busca, daquele que bate na porta, daquele que vai atrás. É como se Jesus dissesse o seguinte: se eu posso, a pergunta não é essa, a pergunta é: você tem fé que eu posso libertar seu filho? Você crê em mim de verdade? Você veio a mim porque você crê? Tem certeza disso? Tudo é possível ao que crê em mim. Mas você crê de verdade? Quando nosso Senhor diz que tudo é possível ao que crê, Ele não está dizendo que a fé é uma varinha mágica de obter bênçãos dos céus. Não. E aqui eu quero fazer um parênteses, abrir um parênteses. Porque a maldita e infeliz teologia da prosperidade, elas enganam as pessoas, trazendo o elemento da fé como a coisa mais importante, certo? Mais importante até mesmo do que o próprio Cristo, para que você obtenha a bênção de Deus. Então, eles instigam as pessoas, de que as pessoas devem ter fé para ter casas novas, contas milionárias no banco, carros do ano, vida de muita saúde, etc. E quando a pessoa chega na frente e diz: pastor, eu não consegui, o que foi que aconteceu? Aí o falso profeta vai dizer: é porque ele faltou fé. Então ele joga tudo nas costas da fé, na conta da fé. E a pessoa é que paga o preço, certo? Então não é isso aqui que Jesus está dizendo. A fé, ela não é uma varinha mágica que você vai usar e você, sabendo usar direitinho, você obtém tudo o que você quer. Não. A fé não é essa varinha mágica. A fé aqui é a única ponte entre a fragilidade humana e a onipotência divina. A fé é essa ponte entre nós e Deus. As respostas celestes, elas só são possíveis por meio da fé em Cristo. Não é a fé pela fé. Eu vou desenvolver isso melhor quando nós chegarmos no capítulo 11. Não é a fé pela fé, mas é a fé em Cristo. Então aquele homem entende que ele precisa dessa ponte. Ele está sem essa ponte. Ele precisa dessa ponte chamada fé. Esta é a sua carência. E assim, irmãos, ele nos dá uma aula de humildade. Ele responde no verso de número 24: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me. E Jesus o ajudou. Gerou fé naquele homem, levando-o a uma nova esfera de vida espiritual, libertando o seu filho do espírito maligno e devolvendo o filho à família são e salvo. D.L. Moody disse que há 3 tipos de fé. Há uma fé que luta para sobreviver como um homem desesperado, nadando em águas profundas. Há uma fé que se apega como um homem agarrado à lateral do barco. E há uma fé em segurança. Há uma fé que descansa em segurança dentro do barco e consegue estender a mão e ajudar os outros a entrar. Então imagine essas 3 cenas: uma pessoa se afogando, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ela precisa de um nível de fé. Então tem outra pessoa que já está agarrada à lateral do barco. Ali já é outro estágio da fé. E tem a outra que já está dentro do barco, estendendo a mão para os que estão fora do barco. Ali já é o estágio de segurança da fé. Eu achei isso interessantíssimo, porque pelo que parece, esse homem estava com a fé como que lutava para sobreviver em águas profundas. Mas depois do milagre, ele pôde descansar em segurança dentro do barco. Quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto. É que ele pede. Se ele pede, é porque ele não tinha antes. Isso aqui acaba com a ideia arminiana de fé prevista, de que o ser humano já nasce com fé
e em determinado tempo da história essa fé se manifesta. Não. A fé não é algo que vem naturalmente do coração do homem. O homem não nasce com essa fé embutida nele, essa fé em Cristo. Ele pode ter fé em tudo, ele pode ter fé em todas as demais coisas deste mundo, mas a fé em Cristo, a fé bíblica, ela não nasce no homem por si só, não vem do homem por si só. Este homem, ele chegou na presença de Deus para o tudo ou nada. O tudo ou nada. Eu vou lá, vou levar meu filho. Se ele curar, amém. Se ele não curar, paciência, eu já estou no problema mesmo. Então ele chegou lá para o tudo ou nada. Isso não é fé. Não é fé. É como você vir ao culto aqui e pedir oração pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, sua esposa, enfim, e dizer, se Jesus salvar, salvou. Se não salvar, também já está no problema mesmo e por aí se vai. Não. Esse tudo ou nada não é fé. Não é fé. Certo? Fé bíblica não inicia com dúvidas. Fé bíblica é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Esta convicção, meus irmãos, ela é gerada por Deus no coração do pecador. É um dom, é um presente que este recebe de Deus. O homem não tem como crer em Jesus, ele não tem como crer que tudo é possível em Cristo, sem que antes Deus o presenteie, o brinde com esse instrumento chamado fé. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não vem de vocês. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz lá que nós devemos prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é quem inicia a fé e ele é quem consuma a fé. Não eu, não você, não nós, não esse homem. Mas Cristo é o autor. Quem é o autor? Aquele que cria, aquele que gera. E ele é o consumador. Então essa fé vem de Deus, não do homem, não de qualquer outro ser, mas apenas de Deus. Logo, meus irmãos, o pedido desse pai é legítimo demais, pois ele estava pedindo algo que somente Jesus poderia lhe dar. César não poderia lhe dar, nem qualquer outro rei da face da terra poderia lhe dar o que ele precisava para crer que tudo é possível, que era a fé, que era essa ponte entre a sua fragilidade e a onipotência divina. Então perceba, esta é a reação de alguém que entende o Evangelho. A primeira reação de alguém que entende o Evangelho é que ela percebe que precisa de fé. Precisa crer, precisa desse dom. Do contrário, ela sabe que está em maus lençóis, em ruínas nesta vida e na eternidade. E quando Deus abre os olhos espirituais de um homem, de um jovem, de uma moça, de um rapaz, enfim, de um indivíduo, quando Deus abre os olhos espirituais dessa pessoa e ela passa a enxergar os perigos eternos que ela está correndo, então ela diz, como Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Em outras palavras, preciso fazer alguma coisa, preciso reagir, preciso crer no Salvador, mas eu preciso que Ele me ajude na minha falta de fé. Se Ele não me ajudar na minha falta de fé, estou perdido. Preciso que Ele me socorra urgentemente nessa minha falta. E eu digo a vocês, meus irmãos, louvado seja Deus, que Ele não nos deixa à deriva, que Ele não nos salva por meio de uma fé prevista em nós desde a eternidade. Graças a Deus que não é assim. Pelo contrário, Deus em sua bondade é quem ajuda os homens caídos, miseráveis pecadores,
a se aproximarem dele, gerando em seus corações a fé por meio da palavra do Evangelho. Se Deus não lhe ajudar a se aproximar dele, você jamais vai chegar por sua própria vontade e por qualquer crença que existe em seu coração. Jamais! Deus tem que ajudar o homem. Por isso que esse homem disse: me ajude na minha falta de fé. Eu não tenho, mas o Senhor tem para me dar. Então me dê, me ajude. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo disse: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus estabeleceu um meio por onde essa fé é entregue ao pecador. E é por meio da audição da palavra, por meio de ouvir a palavra, de dar atenção, de inclinar seu coração para a palavra. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo disse: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então perceba, por meio da palavra, Deus começa a injetar em nossos corações a fé necessária à salvação. A fé necessária ao crer que tudo é possível em Jesus. E essa fé, ela nos leva a querer e a realizar atos de obediência que antes não queríamos. Então, enxergando a vida com entendimento espiritual renovado, depois que o homem recebe a fé bíblica, a fé genuína de Cristo, naturalmente esse homem vai querer obedecer ao Evangelho, vai querer viver para o Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo número 1. Vamos analisar alguns textos. Romanos capítulo número 1. Veja que a resposta da fé que o Senhor nos dá é a obediência da fé. Paulo, falando sobre o seu apostolado, no versículo 5 ele diz: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Veja que sempre tem que ter a presença de Cristo, por meio de Cristo, por meio de Cristo. Cristo tem que estar presente. Sem Cristo não há fé. Cristo tem que estar presente. Então veja, para a obediência da fé. Esse termo obediência da fé é tão importante que Paulo vai repetir isso. Vá para o capítulo número 16, por favor. No verso de número 26. Ele, na sua doxologia, ele falou: e que agora tornou-se manifesto o mistério é Cristo, tornou-se manifesto. Acho que desligou ali. Tudo bem. Estão me ouvindo bem, irmãos? Deixa eu pegar esse outro microfone aqui, ajeito. Vamos lá. Oi, som. Oi. Oi. Pronto. Acho que descarregou esse aqui, depois eu vejo essa questão das pilhas. É porque é assim mesmo, irmãos, é ao vivo, aí tudo que é ao vivo tem essas coisas. Verso de número 26. E que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Então perceba bem que o grande alvo aqui de Paulo é mostrar que o cristão recebeu a fé para obedecer o Evangelho. Ele não recebeu essa fé para outro propósito, senão obedecer, antes e acima de tudo, ao Evangelho. Como foi que ele chegou a obedecer a essa fé de obediência? Vá comigo para o capítulo número 6 de Romanos, por favor. Romanos 6, verso de número 17.
Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Vieram a obedecer de coração. Veja, todos estes versos apontam para uma vida de obediência à palavra de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa e é galardoador dos que o buscam. O cristão, irmãos, ele é exatamente alguém que entendeu isso. Ele não vive mais para agradar a si mesmo. Ele vive agora para agradar a Deus. Ele vive na obediência da fé. Ele recebeu fé para obedecer o Evangelho. Ele devolve em obediência prática a fé que recebeu da parte de Deus. Vocês estão me entendendo? Entenda bem isso aqui é importantíssimo. Sem fé, sem fé em Cristo, na pessoa de Cristo, você não chegará à salvação eterna, à vida eterna. Em primeiro lugar, você não chegará, ok? Cristo lhe dá a fé que você precisa para chegar lá. Ele abre seus olhos, ele lhe dá a fé. E agora o que fazer? Agora você responde, você devolve essa fé, se é que eu posso colocar nesses termos, mas você devolve em obediência ao Evangelho. A grande expressão de que você de fato recebeu fé da parte de Deus é que você agora obedece ao Evangelho. Você obedece à palavra. Você tem a palavra como seu compromisso vital. Essa é a resposta. Então ninguém pode dizer assim: Jesus me deu fé, mas viver sem obedecer à palavra. Não casa, não combina, dá errado. Portanto, meus irmãos, o cristão ele é alguém que ele devolve em obediência prática a fé que recebeu do próprio Deus. Então, até que você chegue a esse nível de crer que tudo é possível em Deus, é necessário antes de tudo, que ele venha e injete fé em seu coração. Ou se você preferir, é necessário antes de tudo que ele construa essa ponte entre você e o Pai. É necessário que ele construa essa ponte. Lembre-se, meus irmãos, como aquele homem estava desesperado antes de se encontrar com o nosso Senhor. A ausência de Jesus deixou seu coração angustiado, perturbado, nas águas profundas, cheio de dúvida. Porém, na presença de Cristo, a sua fé virou realidade e tomou outra proporção. Caro amigo, você que me ouve hoje, o único modo de você se aproximar de Deus é pela fé em Jesus Cristo, seu Filho. Se você ainda vive à deriva, como os homens deste mundo vivem, sem fé, sem esperança, peça ao Senhor que lhe dê fé. Peça que Ele lhe presenteie com esta fé. Qual é o caminho? Ouça a palavra. Ouça a palavra. Estude a palavra. É por ela que vem a fé. Você quer a salvação do seu casamento, a porta de emprego aberta, a cura daquele familiar, a transformação do seu filho, a salvação do seu marido, tudo isso é legítimo. Não há erro nisso, não há nada de errado nisso. Porém, a pergunta que não quer calar é: antes desse milagre, antes do casamento transformado, antes da porta de emprego aberta, antes da cura do familiar, antes de todas essas bênçãos, antes do filho ser liberto, a pergunta é: você crê em Jesus? Crê de verdade? Você crê na salvação que Ele oferece? Você tem fé no nome dEle? Você quer viver para Ele ou você quer só resolver um problema? Muitas pessoas se aproximam de Jesus apenas como uma casa de câmbio.
uma casa de troca. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Querem apenas resolver um problema. Depois que resolve o problema, tchau e benção. Vamos embora. Viram as costas. Mas não é assim que o Evangelho lida. O Evangelho lida da seguinte forma: primeiro, você tem que ter fé em Cristo. E essa fé, ela precisa se traduzir em obediência prática. E essa obediência, ela não é algo mecânico ou algo pesado sobre os nossos ombros. Você então passa a obedecer, porque essa fé gerou no seu coração um amor pelo Senhor que antes você nem tinha. E agora você passou a amar ao Senhor mais que a sua própria vida. É assim que Deus salva o homem, é assim que Deus salva o pecador. Então o primeiro problema daquele pai não era seu filho endemoniado. O primeiro problema daquele pai era não ter fé genuína no Santo Filho de Deus. E graças a Deus, Jesus o ajudou. Resolva essa questão da sua fé em Cristo e as demais coisas serão acrescentadas. Em terceiro e último lugar, nossa terceira e última lição é que a presença de Jesus neutraliza a ação do inferno. A presença de Jesus promove o bem, a presença de Jesus produz fé e a presença de Jesus neutraliza a ação do inferno. Volte comigo para Marcos capítulo número 9, por favor. Veja comigo o verso número 25 a 27. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Ele gritando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Só até aqui, por enquanto, já a gente volta para os demais versículos. O grande alvo de Satanás sempre foi destruir a criação divina, em especial a raça humana, porque ela porta a imagem e semelhança de Deus. É na raça humana que estão os eleitos de Deus. O que ele estava fazendo com este jovem era algo que acontecia desde a infância, nos lembrando, como eu disse há pouco, inclusive, que crianças também podem viver sob a opressão demoníaca. Isso era terrível. Nos versículos 17, 18, 20 e 22, nós temos detalhes do que aquele espírito maligno fazia com aquele rapaz desde a sua infância, desde criancinha. Ataques com sintomas, convulsões epiléticas somadas à opressão demoníaca. Era uma cena chocante. No entanto, o espírito maligno só teve êxito de fazer tudo aquilo com aquele menino enquanto este não foi trazido à presença de Cristo. Quando foi trazido à presença de Cristo, o poder do demônio acabou ali. Esgotou-se ali. O demônio não tinha mais nenhum poder que pudesse operar na presença de Cristo. Absolutamente neutralizado. Interessante, irmãos, que a fim de que não houvesse tumulto, Jesus era muito preocupado, muito cuidadoso com essa questão de tumulto, principalmente pela questão do imaginário do Messias militar, que eu já expliquei para vocês aqui, que era o imaginário da época, a ideia do Messias militar. Jesus tinha muito cuidado com esses tumultos da multidão, e para que não houvesse tumulto ali, Jesus ordena logo, de imediato, que o espírito mudo e surdo saia do menino e nunca mais volte a entrar nele. Ou seja, é uma libertação para sempre. Quando Jesus liberta um homem, Jesus o liberta para sempre. Para sempre. Absolutamente para sempre. Como última tentativa de matar o menino, o demônio sai agitando, gritando, deixando como se estivesse morto, o que levou muitos a dizerem: pronto, morreu, acabou de vez. Agora, já era. Nosso Senhor, irmãos, poderosamente toma o menino pela mão, o ergue e entrega ao Pai, são e salvo, para viver um novo tempo, uma nova vida e uma nova história. Irmãos, precisamos aprender que Satanás não faz nada fora dos limites da vontade de Deus. Satanás não é
um poder paralelo de igual para igual com Deus. Nós precisamos corrigir uma mentalidade que há muito forte no meio evangélico brasileiro, que o diabo ele vive uma luta intensa com Deus. Uma hora Deus ganha, uma hora o diabo ganha, outra hora Deus ganha, outra hora o diabo ganha, disputando o trono do universo. Essa ideia está errada, dos pés à cabeça ela está errada. Isso é dualismo, é o velho dualismo grego, do bem lutando contra o mal. Isso é heresia e isso é antibíblico. Porque, como a gente pode perceber por esse texto, o diabo e seus demônios não são mais poderosos que nosso Senhor em nada, em absolutamente nada. Eles têm seu campo de ação até onde Deus permite que ele vá, que eles possam ir. A presença de Jesus é neutralizante da ação do inimigo de nossas almas. Isso deve gerar em nós tranquilidade. Isso deve gerar em nós paz verdadeira para viver nossa fé no Senhor. Pois ainda que a gente veja e sinta a mão do inimigo se opondo a nós pelo caminho, por meio de enfermidade, por meio de problemas da família, por meio de dificuldades financeiras, etc., o diabo e seus demônios não fará conosco nada sem que o Senhor da glória o consinta. Nada, absolutamente nada. Lembre sempre da história de Jó, como o diabo foi limitado em sua ação contra o servo de Deus. Ao mesmo tempo, lembre como o diabo foi envergonhado com a perseverança do nosso irmão. Como Deus ali sustentando Jó e o diabo perseverou. Ouça, Satanás jamais tocará um fio de cabelo seu sem que assim o Senhor permita. Jamais. Nem se preocupe. Durma tranquilo. Durma sossegado. Se você já é nascido de novo, você está selado com o Espírito Santo e o maligno não lhe toca mais. Como assim, pastor? O maligno não me toca mais? Ele não tocou Jó? Tocou Jó. Mas ele não toca mais nas bases fundamentais da sua fé. Ele não tem mais poder aí. Você está liberto da opressão que este mundo vive nas mãos do diabo. Por exemplo, só o fato de você não mais enxergar o diabo como um mito ou uma fantasia, que é a maneira como ele leva os homens deste mundo a encará-lo, só o fato de você agora enxergar o diabo como ele realmente é, arqui-inimigo do povo de Deus, já prova que você está livre das suas garras malignas. Está livre. Qual é uma das grandes ideias do diabo? Leve os homens a pensarem que eu sou um mito, que eu sou uma fantasia, que eu sou uma fábula. É isso que o diabo quer que você pense. É assim que o diabo ele quer que você o imagine como uma fábula. Mas quando você lê as escrituras, você vê que não. Você vê que tanto eles como os anjos maus, os anjos caídos, a terça parte que ele arrastou do céu, os anjos caídos da presença de Deus, são seres que agem, são seres organizados inclusive, são seres que de fato se manifestam e traz problemas para a vida da igreja, para a vida dos crentes, obviamente dentro dos limites que Deus assim o permite. Não sei se você é supra ou infralapsariano, mas pouco importa nessa hora. O que importa é que o diabo só faz o que Deus o deixa fazer. Se por decreto ou se por permissão, não vamos entrar nessa área agora. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se Jesus se faz presente em sua vida, isso é a grande prova que o inimigo perdeu o terreno do seu coração para o Filho de Deus. Esse território não mais pertence ao diabo, pertence a Cristo agora. Pastor, e antes de eu ser crente, o meu coração pertencia ao diabo? Era. Infelizmente. Era desse jeito. E aquele meu parente, pastor, que é super gente boa, nossa, tão gente boa, todo domingo me leva feijoada lá em casa para o meu almoço, mas ele não é crente. Pois é, lamento muito. Mas as escrituras são claras. Em Efésios capítulo 2, isso deixa muito claro
que o príncipe da potestade do ar é que atua nos filhos da desobediência. Ele é que governa e que rege, certo, a essas pessoas. Aliás, Paulo, quando está explicando o seu chamado, lá em Atos capítulo 26, Paulo diz que foi enviado aos gentios, capítulo 26, verso 18, diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, as pessoas que ainda não vivem em obediência da fé na pessoa de Cristo, elas estão debaixo, lamentavelmente, infelizmente, do poder de Satanás. A única recomendação das Escrituras, irmãos, que a Bíblia nos faz é sobre nos mantermos vigilantes. A Bíblia diz que a gente deve se manter vigilante quanto às astutas ciladas do diabo, seus ardis, suas artimanhas. Isso deve nos manter alertas, vigilantes, constantemente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro disse: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém, eu e você. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muito bem, ocorre, meus irmãos, que curiosamente o sucesso que os discípulos tiveram sobre os demônios em outra ocasião, eles não tiveram mais no caso em tela, no caso específico. Eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. E essa foi uma grande dúvida na cabeça deles. Porque quando Jesus os enviou e disse: olha, expulsem demônios. E eles expulsaram demônios. Mas agora eles não conseguiram expulsar esse demônio. Então no versículo de número 28 e 29 diz assim: quando Jesus entrou em casa, alguma casa que ele estava hospedado, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Veja, esse tipo de espírito. A ideia aqui é que há uma gradação entre os demônios. Aliás, a Bíblia vai dizer que uns são chamados de principados, outros de potestades, outros de legião. Então, esse é um tipo. Jesus não diz especificamente que tipo é esse, mas esse é um tipo que requer certa consagração para expulsá-lo. O máximo que nós temos de identificação é que esse é um espírito, um demônio, que deixava o indivíduo mudo e surdo. É o que nós temos aí. Isso na verdade aponta, irmãos, para a necessidade do cristão ter uma vida constante de oração. Aliás, lá em Mateus vai dizer que é por meio de oração e jejum, mas Marcos não chega até o jejum. Fato é que se os discípulos que andavam com Jesus precisavam de uma consagração e de uma vida de oração mais intensa para lidar com esse tipo de demônio, e nós? Precisamos de uma vida profunda de consagração a Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Portanto, irmãos, há uma incoerência muito grande na vida de alguém que se diz crente, mas essa pessoa não tem uma vida de oração constante, não tem uma vida de oração persistente, não encontra-se no seu dia a dia lugar para a oração. Ela tem tempo para tudo, menos para orar. Ela consegue passar horas e horas e horas e mais horas nas redes sociais. Aliás, John Piper chegou a dizer isso, que as redes sociais foram criadas para que no dia do juízo nós cheguemos lá e ouçamos da parte de Deus que a gente não tinha desculpa para orar, porque a gente passava mais tempo nas redes sociais do que orando.
Então, se nós quisermos viver vidas cristãs poderosas, autênticas, firmes, perseverantes, nós precisamos lançar mão diariamente desse meio de graça chamado oração. A razão do cristianismo estar como está é porque deixamos de confiar no poder de Deus através da oração e passamos a confiar inclusive em marketing digital. Marketing digital, olha que coisa interessante. Como era que antigamente você sabia a respeito de uma igreja? Pelo boca a boca. E as pessoas diziam, olha, naquela igreja tem uma oração e Deus desce ali e é uma bênção e as pessoas são abençoadas com a palavra de Deus e Deus fala ao coração das pessoas e as pessoas são transformadas. Como é que a gente faz hoje para divulgar a nossa igreja? Ainda assim? Não. Pelo marketing digital. Você paga lá, de repente sua igreja se torna famosa no Brasil inteiro, conhecida no Brasil inteiro. Não mais porque é uma igreja cheia da presença de Deus, mas sim uma igreja porque simplesmente paga propaganda. Mas a melhor propaganda de uma igreja ainda é uma vida de oração dos seus membros, uma vida de consagração do seu povo. Alguém chegou para mim e disse assim: vocês têm que mudar de prédio, aquele prédio de vocês, a localização é muito ruim, fica numa rua escura, numa rua esquisita, ninguém acha vocês ali. Eu respondi para ele: se Deus mandar, acha. Se for uma pessoa sedenta da palavra, acha, encontra. Se for alguém em busca de bagunça, realmente não acha, e que não acha. Mas em Fortaleza tinha uma igreja, aliás ainda tem uma igreja, que era conhecida como a igreja da rua de trás. E as pessoas afluíam para lá, para as tardes de oração, para ir buscar a Deus em oração. E era numa rua bem escondida, irmãos, num bequinho, nem carro passava. Mas a igreja era cheia de gente orando a Deus nas tardes de oração. Não é questão do lugar também. É a questão de se ali, naquele lugar, no meio daquele povo, Deus está sendo buscado de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Os grandes santos de Deus na história viviam em fervente oração. Eles não baixavam a guarda, não descansavam nesse particular de modo nenhum. Estavam sempre vigilantes em oração. Martinho Lutero disse o seguinte: se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. Se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. Todos. Samuel Chadwick disse o seguinte: a única preocupação do diabo é impedir o crente de orar. Ele não tem preocupação com os nossos estudos, nosso trabalho, nossa religião. Ele ri de nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando a gente ora. Ele treme. Isaac Newton dizia o seguinte: posso usar meu telescópio e observar milhões e milhões de quilômetros no espaço, mas posso entrar em meu quarto e em oração aproximar-me mais de Deus e do céu do que quando ajudado por todos os telescópios da terra. Oração. George Stewart dizia o seguinte: o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e as tensões nervosas do que qualquer outra coisa. Os discípulos estavam tendo uma aula prática da importância de orar sempre, orar sempre, orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre. Perguntaram a um pastor já no seu leito de morte: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Leria mais ou orava mais? E ele disse: eu oraria mais. Eu oraria mais. Permita-me concluir essa mensagem lembrando os irmãos que a presença de Cristo é o suficiente para mudar completamente nossas vidas, nossas circunstâncias mais adversas, as angústias mais profundas, e o meio que Ele nos deixou para exercermos fé em Sua pessoa foi por meio da oração. A oração. Tudo é possível ao que crê. E o canal que leva nossas petições à presença de Cristo é a oração. Filipenses 4:6, Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma,
mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, meus irmãos, tudo é possível ao que crê, porque esse que crê sabe em quem tem crido, que crê em Jesus, que experimenta da presença de nosso Senhor. Vamos ficar de pé.